gente vai começar de uma perguntinha, já que o nosso tema é obsessão e loucura. Nós vamos começar com uma perguntinha para poder discutir exatamente se uma coisa tem a ver com a outra. O que vocês acham? Tem a ver? Obsessão e loucura tem a ver? Muito. Tem tudo a ver? Uma coisa está ligada à outra? Uma é uma, outra é outra. Ligada não? Então vamos ver a forma que Emmanuel coloca para a gente. Pode a obsessão, do livro Consolador, pode a obsessão transformar-se em loucura? Pode transformar, essa coisa é a parte. Pode se transformar, mas é a parte? É coisa diferente. Diferente? Olha só, quando coloca se a obsessão pode se transformar em loucura, então primeiro é importante a gente entender o que é obsessão. O que é obsessão? Influência. A palavra obsessão vem do latim obsessione, que significa percepção. Não é só uma influência, porque os nossos orientadores espirituais nos influenciam, mas não nos obsediam. Tá? Porque senão fica parecendo que todo tipo de espírito que nos influencia nos obsedia. Não, mas quando nos persegue, aí torna-se obsessão. É influência negativa, né? E aí passa a ser uma influência negativa. É uma perseguição negativa. É a obsessão. Tá? E a loucura é todo estágio que foge da normalidade. O que compreendemos como normalidade. Tá? Tudo que foge daquilo que compreendemos como normalidade, por exemplo, sair pelado pela rua foge da normalidade? Foge. Mas numa comunidade indígena, onde todo mundo anda nu, entrar de roupa também é anormal. Tá claro? Então, a loucura, aquilo que foge do senso comum, pode ser considerado loucura. Aí nós temos que avaliar as várias gradações de loucura. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, todo louco tem um processo obsessivo? Toda loucura tem um processo obsessivo? Vocês estão em dúvida, né? E a maioria fica calada. A hora que a gente der a resposta, vai falar, era isso que eu estava pensando. Porque é mineiro, e mineiro é assim. Mineiro não responde, não. Mineiro fica ali e tal, eu acho, mas não fala nada. Senão a gente acaba tirando a nossa responsabilidade, jogando sempre nas mãos de espíritos, né? Porque a obsessão, ela acarreta vários processos, de várias encarnações que a gente vai fazer. Né? Às vezes não tem nem um espírito ali induzindo ela a fazer algumas situações, mas ela coloca na mente, devido às situações dela, que ela está sendo obsidiada, sendo conduzida a fazer determinadas coisas, e sendo que não tem nenhum obsessor ali. Então aí tem uma outra questão que você está trazendo, que é a auto-obsessão. Isso. A auto-obsessão. Tem situações que a gente se obsedia, que a gente se prejudica, a gente se perturba e não tem um componente externo. Mas o meu processo de mal-estar é tão grande que eu posso atrair. Eu vou me sintonizar com eles. No primeiro momento, não são eles que estão me influenciando, não. Eu me permito a influenciação. Lembra a pergunta 459 do Livro dos Espíritos? Influenciam na nossa vida? Influencia tanto que ordinários nos dirigem. Ou seja, influencia muito. Mas por que nos dirige? Porque a gente permite, a gente avaliza. Tá? Agora, todo quadro de loucura tem um processo obsessivo? Todo quadro? Não. Todo quadro não. Nós temos o livro A Loucura sob o Novo Prisma, que foi escrito por Bezerra de Menezes quando ele estava encarnado. Ele coloca que a grande maioria dos quadros de loucura tem um processo de influenciação espiritual. A grande maioria. Mas existem aquelas loucuras que é um processo de degeneração cerebral. A pessoa já vem com a má formação. Tá? Ela já tem uma má formação por causa de situações, por exemplo, de distúrbios maníacos de outras eras. Então ela já vem com determinadas lesões no cérebro. Essa lesão que ela já vem no cérebro desencadeará um processo de loucura em determinada faixa de idade. Tá? Mas tem influenciação de desencarnados? Não. Mas
voltando à colocação que o Regner fez, tem a questão de ter na influência espiritual aí? Tem a influência espiritual. Mas a influência espiritual, quando se transforma em loucura, gente, ela começou direto numa loucura? Não. Ela começou aonde? Na obsessão simples. Tá? Ninguém de repente se torna louco. Ele vai sendo influenciado e ele vai permitindo a influenciação. Ele vai permitindo. Nas diversas situações. Pode ser, por exemplo, na maledicência, pode ser na mentira, pode ser no alcoolismo, pode ser na toxicomania, tá? Em qualquer situação. Pode ser na sexualidade desvirtuada, pode ser nos pensamentos negativos. E a Joana de Ângeles coloca isso para nós. As diversas situações que vão desencadeando os processos obsessivos até se transformar em loucura. Até se transformar. Tá? Pode acontecer de não se transformar e a pessoa ficar a encarnação inteira naquela situação negativa. Ela vai colocar isso no livro Seara de Bênçãos. E nós temos uma loucura que é aquela de quem está internado no hospital psiquiátrico. Tá? E temos aqueles loucos que não estão internados, que convivem com a gente. Saiu até uma matéria, né, super interessante, falando: você tem um psicopata do seu lado. O título da matéria era esse. Gente, essa matéria de capa. Tá? Você tem um psicopata do seu lado. Quem é o psicopata? O louco. O louco. Qual que é a diferença dele das loucuras comuns? A diferença dele é que ele não tem nenhuma noção de limite. O superego dele não funciona. Tá? Se nós temos o ego, que é a nossa consciência do real, nós temos o id, que é o inconsciente, são as armazenações que a gente fez de outras eras, que está lá no inconsciente. Nós temos o superego, que é a lei. A lei é aquilo que nos diz o que a gente deve ou não fazer. É aquilo que nos coloca em regras. Eu não posso sair numa reunião, numa empresa, e começar a xingar palavrão. Por quê? Porque tem a lei, meu superego funciona. Ah, mas a pessoa entra para o estágio, por exemplo, xinga o juiz, xinga a mãe dele, e ali ele está feliz. Por quê? Porque ela é permitido, o superego abriu, expandiu. Tá? E ele prefere, fala assim: eu ainda vou para o estádio e xingo todo mundo, porque enquanto eu xingo lá, eu não xingo no trânsito. Não. Tá? Ele tem essa colocação que ele se faz, e ele se ajuda dessa forma. É um desabafo para ele. A gente dentro do movimento espírita sabe que não tem necessidade. Tudo bem? Mas o superego dele funciona como lei, como nós também. Nós não vamos sair daqui, por exemplo, nós não vamos vir para uma reunião na casa espírita e trazer uma garrafa de cachaça, porque o nosso superego não permite. Tá claro? É a lei. O psicopata não tem o superego. O superego dele ele tem, não funciona. Ele não funciona. Tá? Ele não tem um limite aí. Aí nós vamos ver o seguinte. O que acontece? Aliás, vou pegar a resposta e eu vou pegar esses exemplos. Pode a obsessão se transformar em loucura? Qualquer obsessão pode se transformar em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese do obsidiado se entregar ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Muitas vezes o obsidiado não luta. Se ele não luta, gente, está entregue para o desencarnado. Tá? Agora, vamos pegar um exemplo aí que a gente está citando do psicopata. Um exemplo. Nós temos aqui o nascimento da criança. Quando a criança nasce e não é bem recebida pelos pais, não é acalentada, não é amada, não é amamentada, ela sofre um distúrbio que se chama complexo de privação. Ela está privada de amor, está privada de relacionamento. Nós encontramos isso aqui muito no meio social inferior e encontramos excessivamente no superior, que vai trazer um outro problema, que é quando distribui
o complexo de privação, nessas relações, nós temos a chamada tendência antissocial. O que é uma tendência antissocial? Ela começa a ter comportamentos que não são aceitáveis para uma convivência saudável. Oi. Você pode repetir o complexo de privação? Quais são os fatores? Privada de amor, privada de diálogo, privada de afeto, privada da troca de roupinha, privada do banho, tá? Está privada de tudo. Né? Os pediatras colocam a privação do contato físico. Às vezes, mecanicamente, você põe a mamadeira na boca, você troca o filho, mas você não acaricia. Aí vai dar esse complexo também. É o contato físico que a mãe tem que ter, ou quem está cuidando tem que ter, ele é essencial nesse momento. Né? Tem um livro de psicobiologia e neurociências que ele vai fazer experiência com os macacos e os filhotes de macacos. Então, ele faz com os macacos que são mães, com os chimpanzés, e traz os filhotes para poder conviver com eles. Traz o filhote para conviver com a mãe de arame. E o filhote vem ali e tal, coloca a mamadeira no arame para dar o leite, mas não tem contato. E coloca o outro macaco para conviver com a mãe. E mostra as reações diferentes dos filhotes. Com o que é impressionante, aquele macaco que convive com a mãe de arame, aonde é colocado o alimento na mamadeira e o filhotinho suga a mamadeira, mas não tem contato, não tem afeto, não tem aconchego, não tem abraço, pela própria mãe macaco, como não tem, como que este aqui, ele cresce em dificuldade de relacionamento com o próprio grupo dele, como que eles são agressivos, tá claro? Enquanto o outro não, o outro se socializa, tá? Porque tem 4 comportamentos que nós vamos colocar dentro da tendência antissocial. Roubo, destrutividade, e o roubo leva à mentira e a destrutividade leva à agressividade. São 4 comportamentos que a gente costuma achar nas crianças que são privadas de relacionamento afetivo. Esse aqui é o caminho de loucura. E da loucura do psicopata. Não é qualquer loucura, não. Tá? O psicopata, ele passa por isso aqui, ó. Então, o que significa roubo e destrutividade? Ele tira um objeto, ainda que ele não precise desse objeto, ele rouba esse objeto. Ele rouba esse objeto. Ele, por exemplo, está na casa de amigos, e aí com os pais, etc. e tal. Quando ele se sente privado de afeto, então a criança que tira alguma coisa, criança que tira, ou que destrói, ou que agride, ou que mente, que são comportamentos antissociais, essa criança que está privada de afeto, ela passa a ter esse tipo de atitude. Às vezes ela está na casa de amigo, e ela viu lá o brinquedo do amigo lá, e ela leva o brinquedo para casa, coloca no bolso, e vai embora. 2 dias depois os pais vão achar aquilo ali. Falam, meu filho, de onde você arranjou isso aqui? Aí vai começar a cobrar dele. Tá? Ou seja, ele está roubando por quê? Porque está faltando alguma coisa na relação dele e que os pais ainda não identificaram. Aí quando ele tira, ele parte para o segundo comportamento quando ele é descoberto. O que ele fala? Isso é muito comum a gente ver em escola. Aí ele mente. Ele fala assim, não, meu colega me deu. Meu colega me deu. Tá? Ou seja, ele cai na mentira. Pode falar. O psicopata, então, ele é criado? Ele não nasce psicopata? Não. Ninguém nasce com esse perfil, não. Tá? O perfil, ele vai aparecendo a partir daqui, ó. Se é uma família desestruturada, os espíritos vão influenciar para que aquele garoto ali, ele tenha dificuldades lá na frente, porque já sabe que ele tem uma predisposição a essa loucura. Tudo bem? Então, o que ocorre?
vamos pegar um outro exemplo. Ele chega aqui, ele vai andando, vê uma correntinha ali, ele passa, pega a correntinha e sai correndo. O que ele fez? Roubou. Aí na hora que você pergunta para ele, ele joga fora. Jogar fora significa destruição, destrutividade. Tá? Esses garotos, quando eles não mentem e simplesmente destroem, eles têm um perfil agressivo. Tá? Oi. Uma outra pergunta o psicopata também é um ser que consegue criar artimanhas, né? São inteligentes. São inteligentes. Manipuladores. Mas Lá na frente criar muito. são manipuladores porque estão usando o intelecto nesse favor. Tá? Eles estão usando o intelecto nesse favor. Eles já têm esse direcionamento intelectual de outras épocas. Já tem esse direcionamento. Então chega aqui nessa fase, o que ocorre? Nós temos aqui dois caminhos. Vamos pegar um exemplo. Eu estava com 25 anos, 27 anos, eu e a Márcia, da nossa casa aqui, a gente fazia um trabalho na sexta-noite de distribuir pãozinho. Depois que eu saía do trabalho, a gente passava doce de leite, manteiga e pãozinho de sal e distribuía para o pessoal que dormia ali próximo à serra. Hoje é a Serraria Souza Pinto, ali naquela região, a Igreja São José e tal. Certa vez estávamos eu e ela sentados no meio-fio ali, umas 10h30, 11 horas da noite, 3 garotos conversando conosco. Tá? E aí, um garoto, a gente sentado no meio-fio ali, na Andradas. Um garoto chegou e gritou assim: os homens! Aí um levantou para um lado, o outro levantou, o terceiro eu peguei pelo braço, o terceiro, e fiquei com ele ali no meu braço. Os outros dois saíram correndo, veio um policial. O policial pegou o garoto pelo braço, eu peguei o garoto pelo braço, foi no braço. Aí o policial falou assim: esse garoto roubou ali atrás, e ele é um marginal, e eu estou levando ele para ser preso. Eu falei assim: não, você não vai levar porque você ainda não achou o produto do roubo. Então procura o produto do roubo. E isso eu conversava com ele enquanto ele segurava no braço e eu no outro ali, do menino. Aí eu falei para ele: não, você não vai levar porque você não achou ele roubou. Então prova que ele roubou, dá a busca nele. Aí ele pegou e falou assim: não, mas eu sei que ele roubou porque eu vi. Eu falei: então, eu não estou negando, eu estou dizendo para você achar o produto do roubo dele. Ele deu uma revista no garoto e não achou nada no garoto. Ele falou assim: mas eu sei que ele roubou. Eu falei: mas você não achou a prova do crime? Como é que você vai me garantir? Eu posso também te dizer que ele não roubou. Eu posso te dizer que eu sou de um abrigo, que eu sou de algum lugar, que eu estou resgatando esse menino de volta. E aí? Vai ficar minha palavra contra a sua. Ele pegou e soltou o braço do menino e falou assim: você está dando proteção à marginal. Eu falei: você tem que provar também. Ele tudo tem que provar. Você está dando proteção à marginal, eu vou chamar a RP para você. Eu falei: pode chamar, estou esperando até hoje, tenho 20 anos. Tá? Ele foi embora, por quê? Porque ele não achou o produto. O menino sentou no meio-fio de novo. Aí ele chegou e falou, eu perguntei para ele assim: meu filho, você roubou? Não. Meu filho, você roubou? Você tirou alguma coisa? Não foi um roubo. O que foi? Ó, eu estava vindo ali, eu e meus amigos, eu estava vindo ali, e fica essas mulheres aí no ponto de ônibus que saem para a cidade parecendo uma árvore de Natal, de tanto enfeite. Sai um trem aqui, outro trem aqui, no balangandão. Aí ela saiu desse jeito. Eu passei naquele ponto de ônibus ali de Santa Luzia da Frimisa, tinha uma correntinha ali dando sopa, eu só peguei assim. Correntinha dando sopa. Se tá no pescoço de alguém, tá dando sopa? Eu perguntei para ele, falou assim: mas tava assim, pra gente olhar, quer dizer, né, tava em evidência. Eu falei assim: meu filho, cadê a correntinha? Aí, o que ele fez? Jogou no Rio Arrudas, destruiu. Tá? Ou seja, roubou, ainda que ele não fosse usar, ele podia até usar, mas ainda que não fosse usar, ele jogou no Arrudas, destruiu. Mas ele, junto com o grupo dele, depois que a gente foi conversando, eles têm um perfil agressivo. E é o perfil, é a forma que eles têm para poder se defender dos problemas da rua. Tanto que aqui, eu estou dando um exemplo de um menino de rua, mas isso nós encontramos muito na classe alta. Tá? Por quê? Porque muitas vezes eles não são privados materialmente, mas são privados emocionalmente. Tá? Hoje, as classes altas, elas estão terceirizando o afeto.
paga babá, paga cuidador, paga governanta, paga, e não tem contato com o próprio filho. Isso é terceirização de afeto, gente. Tá claro? Paga tudo e ele começa a apresentar determinados comportamentos. Aqui ainda não está no quadro psicopático de loucura, não. Não está. Mas estamos no caminho. Estamos no caminho. Por quê? Porque aqui nós temos outros dois caminhos. O primeiro é o caminho da esperança quando ele tem esse tipo de comportamento. Quem vai colocar isso para nós é um pediatra e psicanalista inglês, Winnicott. E ele coloca que isso aqui é o caminho da esperança, quando está envolvido com esses quatro e deu tempo da gente pegar. Se você observou, então está na hora de cuidar. O que significa cuidar? Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver na relação dele na escola, vamos olhar algum profissional, vamos levar para a evangelização, vamos direcionar para o grupo de jovens. É esperança, ele precisa de ajuda. Ele está mostrando para a gente que ele precisa de ajuda. Por quê? Porque ele está apresentando 4 comportamentos antissociais. Se ele não for ajudado, ele pega o outro caminho, que é o da delinquência. Se ele não for ajudado, ele parte para a delinquência. A delinquência leva à falta de limite, que é a psicopatia. A psicopatia é uma patologia, variação da loucura, que foge dos outros perfis de loucura. Por exemplo, a mais comum, que é a esquizofrenia. Isso difere da esquizofrenia. Por quê? Porque esse perfil ele é completamente intelectualizado. Eles são manipuladores, eles são bem vistos, eles são vistosos. Tá claro? Diferencia da esquizofrenia? Diferencia. Que esse aqui é um outro quadro, a esquizofrenia, o autismo, são outros quadros, e as deficiências como um todo, as deficiências mentais, são quadros que podem levar à loucura, A esquizofrenia já é um tipo de loucura, tá? Onde a pessoa tem uma fala desconectada. Frenia significa mente. E esquizo, quebra. Ou seja, mente quebrada, mente partida. Tá? Então, o esquizofrênico, muitas vezes no passado, era aquela pessoa que tinha inúmeras dificuldades de comandos, desorganizava os próprios comandados, e hoje ele tem dificuldade, de novo, em se comandar. A mente dele vem fragmentada. Um outro exemplo, o autismo. A criança, ela nasce autista. Não as crianças normais. A criança com predisposição ao autismo, ela nasce autista. Quem é o autista no quadro espiritual? É aquele garoto que no passado era uma pessoa extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Ele só pensava nele. O livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais, o psiquiatra Jorge André vai colocar a respeito desses diversos quadros. Tá? Ele só pensava nele. Então ele criou um mundo só para ele. Quando ele reencarna mentalmente dentro de uma bolha. O mundo é só ele. Tudo tem que estar girando em torno dele. É um quadro autístico. Quando ele começa a fazer tratamentos na infância, ele é submetido a sair dessa bolha dele. Aí ele assume, muitas vezes ele entra com 11, 12, 15, 18 anos, ele assume um papel esquizofrênico. Ele nem se socializa 100%, mas nem fica na bolha 100% como ele estava com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. Entendeu? Ele contacta com o mundo e volta para a bolha. Contacta com o mundo e volta para a bolha. Então ele vai tendo fragmentações, mas já é uma forma dele estar se socializando. Tá claro? Olhem
oligofrenias e deficiências mentais não são encarados como loucuras, mas a Joana de Ângeles vai colocar para nós como quadros de debilidades onde a pessoa plantou dificuldades lá atrás. E aí vem os quadros de paralisia. Oi. A gente não pode esquecer de estar colocando que, sendo ela a loucura o resultado de uma obsessão, ou sendo ela um distúrbio, né, na parte neurológica ou orgânica, todas elas têm causas de passado. Porque a obsessão pode não estar atuando nessa loucura no presente, mas ele já veio com a predisposição, né, faltando alguns elementos aí no cérebro, para que tivesse, né, ele nasceu autista. Então, ele tem esse débito lá, né, no passado. Então, ele não está sendo influenciado muitas das vezes. Uma criança autista pode não estar sendo influenciada naquele momento, recebendo um processo de obsessão, mas ela tem um débito nessa área que foi lá de trás um processo obsessivo, com certeza. Então, aonde nasce a doença mental? Onde ela nasce? No espírito. E depois ela caminha para perispírito. E depois o duplo etéreo. O duplo etéreo. E depois o corpo físico. Quando manifesta uma doença no corpo, ela começou aqui, no espírito. Quando ela chega aqui, ela começou lá atrás. Então, quando uma loucura se manifesta em alguma criatura, ela já chegou, se ela manifestar fisicamente, ela nasceu lá atrás. Agora, o louco, você pega, vou pegar um louco que está no hospital psiquiátrico, ele muitas vezes não tem doenças físicas comuns. Não tem úlcera. Ele sai no inverno, ele toma um banho frio, vai lá e deita na ardósia. Não tem pneumonia, não gripa. Não tem isso não, isso é doença de gente normal. Tá certo? Ele não adoece. Por que ele não adoece? Mais do que não trabalhou dentro dele, é porque ela não saiu de dentro dele. Enquanto ele está naquele quadro de loucura, a doença está no nível espírito, perispírito, espírito, perispírito, e fica só aqui, ó. Quando a pessoa tem um câncer, nasceu em função das mágoas, rancores que ele vem acumulando há 3, 4 encarnações. E aí saiu do espírito, foi para o perispírito, partiu para o duplo etéreo, que é a camada energética que nos envolve, e cai no corpo físico. Tanto que o Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta de número 96, ele coloca para nós que muitas vezes o corpo representa o mata-borrão da alma. Quando manifesta no corpo, é porque ele já está em processo de cura. Então a pessoa está com câncer, a gente acha que está no processo de doença. Não, ele já está limpando o organismo dele. Ele já tem 3, 4 encarnações, às vezes aí 400, 500 anos de mágoa, de rancor, de revolta, tá? Aí aparece câncer no seio, câncer no fígado, tá claro? Está no processo de limpeza do espírito, tá? E o louco ele não entrou ainda nesse processo aqui, ó. A doença ainda está no campo espírito, perispírito. Pessoal, qual é o número da pergunta? 96. Não, essa aí? Ah, não, essa aqui, 4? Essa aí também. Não, essa aqui é 395. Um outro pincel, gente, eu preciso te falar, viu? É assim, esse povo que é professor, eles não podem ver a gente usar um quadro, porque eles querem e vai mostrar como é que se usa eficientemente. O professor não aguenta. Olha que beleza. Ah, não, gente. A próxima encarnação também vou dar aula. Até aqui ficou dúvida? Fala, meu filho.
enquanto está nessa situação aí da mentira, do roubo, está aflorando isso aí, é fácil a aceitação da recuperação? Como é que é? Repete para mim. Quando ele está nesse ponto aí, está aflorando a situação difícil, está ainda na mentira, no roubo, na destruição, aí quando alguém detecta essa situação... É fácil a orientação? É fácil a aceitação do ser? Aqui, olha, atenção aqui nesse quadro. Se nós envolvermos essa criatura aqui em amor, fica fácil a gente ajudar. Para envolver esta criatura em amor, nós temos que envolver os pais. Tem que resgatar o complexo de privação. Resgatar essa relação aqui, ó. Porque ele é resultado daquilo que não foi dado para ele. Do que não foi dado para ele. Tá claro? A origem aqui está dentro de casa. Agora, se os pais fizerem tudo o contrário que a gente descreveu e o filho faz essa escolha, se ele faz essa escolha, aí é livre-arbítrio. Tá? Aí é livre-arbítrio. Aí vem Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de... honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, quando ele fala para nós assim: os pais devem fazer o melhor pelos seus filhos e não assumir nenhuma consciência de culpa, independente do produto que esse filho venha a dar. Ou seja, faz o melhor, consciência tranquila, está fazendo o melhor. A escolha que ele fizer é livre. Ah, meu filho escolheu montar um alambique. Você já falou tudo, ele assistiu estudo sobre o álcool, ele vem de evangelização. Ele montou um alambique. Fazer o quê? Como é difícil ser o Lauro, né? Uma hora dessa, Lauro do Herdeiros do Novo Mundo. Herdeiros do Novo Mundo. Fez tudo lá, o filho saiu. Conhece da lei. Conhece da lei. Você imagina, tem coisas que não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Outro dia uma senhora chegou para mim e falou assim: Emerson, nossa, mas você precisa conversar com meu marido, porque está difícil demais dar conta. Mas o que é para eu conversar com ele? Emerson, que veja bem, Emerson, deixa eu te falar um negócio. Aqui, tem dia que ele chega em casa, ele não toma banho. Você quer que eu converse com ele para ele tomar banho? Emerson, ele te escuta. Eu falei assim: se a mãe dele não fez por ele, ele tem quantos anos? Ele está com 35, ele tem 35 e é médico, psiquiatra, a esposa é psicóloga, tá? Tem filhos, tem uma relação relativamente estável, e aí ela pede para eu conversar com ele, porque tem dia que ele não toma banho. Eu falei assim: minha filha, mas aqui, se a mãe não fez antes do casamento, por que você acha que um bate-papo meu vai resolver? Quem educou foi a mãe. Mas eu me sujeitei ao bom bate-papo. Fui lá conversar com ele. Não resisti. Conversei com ele e ele chegou para mim e falou assim: Emerson, eu ainda vou te contar uma outra coisa que eu nem contei para ela. Eu falei: vai, meu filho, bora lá. Tem dia de manhã que tá tão frio que eu também tomo banho de manhã de saída. Ô, gente, ele acabou de me revelar que ele fica até 2 dias sem tomar banho. Eu vou falar para ele tomar banho? Não vou. Então tem coisa que você não tem que fazer, porque é a escolha do Espírito. Tá claro? É a escolha do Espírito. O que eu vou falar? É o mesmo caso aqui na educação. Você faz, orienta, conversa, chama, aí promove, vamos para a evangelização, vamos para a reunião de mocidade, vamos fazer isso. Você promove um monte de coisa. A pessoa não aceita. Você pode fazer, aí entra o desespero nosso no papel de pais. Oi, Roberto. É possível que os pais que submetem aos filhos essas situações aí, eles tenham passado por essas situações também. Não tenha dúvida. E ainda não compreendem isso ainda. Não tenha dúvida. Porque veja bem, aqueles pais que têm essas dificuldades aqui, é óbvio que eles criaram essas dificuldades junto com aqueles que vieram no papel de filhos.
Tá Mas claro? podem compreender que já são adultos. Sim, E por não isso que eu entrar coloquei nesse que a gente processo de precisa. psicopatia. A gente precisa estar envolvendo esses pais. Porque senão a gente desencadeia como se fosse só a questão da criança. Tá claro? E aí, o Emmanuel coloca assim para nós, na pergunta de número 51. A loucura é sempre uma prova? É sempre uma prova? Ou é uma expiação? É uma prova, né? Porque você não queria predestinado a ter que expiar através da loucura. No seu processo reencarnatório você vem com vários débitos, mas você pode fazer com que ela se torne a prova, porque a expiação ela já vem determinada, né? Pela providência. Não? Então é uma prova? Ela pode ser uma expiação também, porque é interessante, assim, parece que como prova, às vezes, ele pode conseguir sair dessa situação. Agora, como expiação, não sai. Em outra vida, é muito difícil, parece que prova ainda tem uma saída. Como expiação, ele não sai. Você não ficaria condenado a não sair da loucura pela espiritualidade superior. Ó, você vai louco e nessa você vai ficar louco. Não poderia ser condenado. Ele não dá conta de sair, ele não dá conta de sair, mais se trabalha. Quando a expiação foi uma coisa mais completa, porque ele trabalhou tanto naquela dificuldade, mesmo assim, só depois vai na outra existência e talvez parece que a expiação ela é mais séria do que a própria prova. Expiação é aquela situação que a pessoa tem que passar. A prova poderá passar. A prova é um teste. A expiação é inevitável. A expiação é inevitável. Olha o que ele traz. O desequilíbrio mental é sempre uma prova difícil e dolorosa. Não expiatória. É uma prova difícil e dolorosa, que pode ser amenizado. Vamos pegar aqui uma pessoa que tem transtorno bipolar. Ela varia de humor. O transtorno bipolar, ora ele está num quadro de mania. Antigamente isso aqui era chamado como psicose maníaco-depressiva. Hoje nós não temos mais nem bibliografia saindo com esse registro. Ele varia entre a mania e a angústia. Mania e angústia. Nós precisamos nos variar aqui, ó. Ou acreditamos estar nesse meio. Nós somos considerados eutímios. Eutimia significa normalidade. Nós somos normais? Demoraram a responder, hein? Tá vendo? É só uma autoavaliação breve, tá? Por quê? Na prática, a gente se acha normal. Ora a gente está alegre, ora está meio triste e tal, mas nunca em estado de mania ou em estado de angústia extrema. Tem hora que você fica triste com alguma coisa que te incomoda lá e tal. Lembra, a Joana de Ângeles, no livro Lampadada Espírita, ela coloca assim, a pessoa que se posiciona na tristeza, ela diz assim, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves retirar a partir de agora. É grave enfermidade que deves retirar a partir de agora. Então, tem pessoas que ficam tristes uma semana, 2, 3, um mês, 2, aí ela entra no quadro de depressão. Não tem depressão de um dia. Melancolia. Tá? A melancolia é o nome que antecede a depressão. Na realidade, Hipócrates deu o nome de melancolia há 400 anos antes de Jesus, e essa terminologia foi trocada no final do século XVII para início do século XVIII para depressão. Mas o Evangelho, como ele vem a partir do século XVIII, século XIX, ele tem no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, a melancolia, ainda falando sobre aquilo que perdurou durante quase 20 séculos, de Hipócrates para cá, 400 anos antes de Jesus para cá.
Tá claro? Então nós temos que nos estabelecer aqui, olha, na eutimia. Nem tanto na mania, porque a alegria extrema ou a tristeza extrema pode levar a um quadro grave que nós estudamos há um mês atrás, que é o... E ainda bem que só tem um mês. Está vendo, Cleiton? Como é que a pessoa sofre? Sofre. Nós ficamos 2 reuniões estudando a respeito de... Nossa, que difícil. Tanto um quadro, tanta mania extrema, quanto a angústia extrema, pode levar ao suicídio. Tem pessoas que se suicidam de tão alegres que estão. De tão felizes. Mas é tão feliz, você vê que é uma felicidade patológica. Tá? Felicidade doentia. Que pode levar à morte. Tá claro? Não chega a ser uma felicidade só, porque aí começa a entrar os quadros de delírio, alucinação, né? Euforia. Que vão caracterizar esse adoecimento, né? Sim. Que é Por isso é um transtorno, né? o que foge à realidade. Por isso é um transtorno bipolar. Mas você encontra pessoas com transtorno bipolar, né, que seguem o tratamento, seja médico, psicológico, terapia, e vivem bem, né, com o trabalho. Mas você pode pegar uma pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, ela não vai conseguir você reverter esse quadro. Ela vai conseguir bem, vai ter uma melhora até do convívio, né, das questões, às vezes, simples do dia a dia, de higiene, né, mas aí já volta aquilo que você estava perguntando sobre situação de prova. É para ele fazer esse movimento aqui. Ele tem que sair do quadro de mania para chegar na eutimia. Dependendo da medicação que ele estiver usando, ele pode ir direto em angústia no intervalo de aproximadamente 15 dias. Então, é um dos quadros mais difíceis de ser cuidado na psiquiatria, é a bipolaridade e a psicopatia. São 2 dos quadros mais difíceis. Tá? Por quê? Porque em 15 dias ele pode sair desse quadro aqui e cair na angústia. A hora que ele sentiu que está começando a se equilibrar, tem que refazer a medicação, dosagem, troca de medicamento, porque senão ele cai na angústia e começa aquela tristeza extrema. Porque a medicação é para poder fazer com que ele permaneça no quadro de eutimia. Mas nós vamos pegar aqui também uma colocação de Jesus sobre essa influência espiritual. Oi. No caso dos viciados, eles têm essas 2 situações aí de angústia e de euforia. Sim. Mas Sim. É por causa do medicamento. É por causa da droga que ele sente falta, é por causa da fuga, é porque ele não consegue se equilibrar, não consegue se manter numa situação de equilíbrio. Assim, eu sei que é o vício, ele vai levar à dependência, mas eu digo assim, aquilo somatiza, não passa a ter efeitos na própria saúde dele também, nem por isso ele... Vou te contar. Jesus coloca para nós no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 24, 25 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o encontrando diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Vai falar dessa oscilação aí, Roberto, que você está trazendo. Ele não dá conta de se estabelecer. Vamos pegar a influência espiritual de tudo isso que a gente está vendo aqui? A influência espiritual Jesus colocou lá atrás. Isso aqui leva a loucura. O que é o espírito imundo? Hã? São os obsessores. Quando o espírito imundo tem saído do homem, quando ele se afasta do homem, ele se afasta de mim. Eu tenho um grupo de obsessores que me acompanham. Tá? Aliás, eu acho que eles já estão até melhor do que eu.
Porque se eles fizerem o que eu falo, eles já evoluíram tanto. Né? E essa é a dificuldade, porque, como diz o ditado, falar é fácil, eu ainda não dou conta de fazer. Então, se eles fizerem, eles são melhores, porque quando o espírito imundo sai de mim, ele anda por lugares secos buscando repouso. O que é o lugar seco? Onde ele não encontra abrigo, Hã? onde tem sintonia? Onde ele não encontra o mesmo fluido. Onde ele vai buscar, onde ele não encontra o mesmo fluido. Tá certo? Então vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o meu amigo Rodrigo, que está aqui na primeira fila. Então vou pegar o espírito imundo me acompanha. Só que ele sai de mim e vai para o Rodrigo. Ele me dá uma trégua. Eu tenho uma trégua. Aí ele começa a influenciar o Rodrigo. E ele vai influenciando o Rodrigo. E ele vai insistindo. Ele vai perseguindo. Tá? Ele vai influenciando o Rodrigo. Só que ele andou, quando ele foi lá no coração do Rodrigo, ele encontrou lugar seco. Buscou repouso. Lugar seco, porque ele não encontrou no Rodrigo sintonia. Ele estava sintonizado comigo, me perturbou bastante e me deu uma trégua. Aí ele vai para o Rodrigo para poder perturbar o Rodrigo também. Nesse período que eu estou em trégua, nesse período eu tenho que estar fazendo alguma coisa. É aquela pessoa que muitas vezes tem melhora. Depois que me indicaram a casa espírita, menino, mas eu melhorei. Eu melhorei. De repente ele melhorou porque ele está tendo 2 anos de trégua. O obsessor se afasta e vai buscar outros caminhos. O que eu estou fazendo nesses 2 anos? Arrumando minha casa. Hã? Arrumando minha casa mental. Arrumando a minha casa mental, limpando a minha casa mental. Porque olha o que ele coloca. Antes de chegar nessa limpeza, que está aqui embaixo, ele fala assim, ele saiu de mim e foi para o Rodrigo. Buscou repouso. O que é o repouso para o obsessor? Onde ele pode influenciar lá aquela situação. Onde ele pode influenciar. Ambiente adequado, estabelecido. Onde ele vai ficar ali perturbando até. Só que ele não consegue. O Rodrigo danou a rezar. Quando o Rodrigo sentiu que alguma coisa acontecia, ele começou a rezar e tal. Nossa, peraí, o bicho está pegando do meu lado. Eu vou entrar para a oração, vou entrar mais para o trabalho, vou abraçar a causa, não sei o que e tal. E os obsessores insistindo. E ele rezando, os obsessores insistindo. Aí chegam os mentores para apoiar. O obsessor insiste, ele resiste, ele insiste, ele resiste. Quando o obsessor não consegue repouso no estado íntimo dele, o que o obsessor faz? Então, não encontrando repouso, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Qual é a casa dele? Sou eu. Quanto tempo ele me deu de trégua? 2 anos. 2 anos. Tá? Quando ele chega, ele encontra a casa varrida e adornada. Quem que é a casa varrida e adornada? Estava limpa? Estava limpa. Ele encontrou a casa limpa. Jesus está colocando aqui. Quem que é a casa varrida e adornada? A pessoa se fortaleceu. A pessoa se fortaleceu? Se esse ator aí for superficialidade, você não fez nada nesses 2 anos, a sua casa mental está limpa de valores. Né? E ela está muito adornada de desvalores que são do nosso mundo do dia a dia. Então você vai dar guarida a ele de novo. E aí que ele não te larga mais. Mas eu estou rezando para você. Gente, essa é minha esposa. Tá vendo? Tá ali rezando todinha. Não é legal? Então, além de conhecer, ainda reza com o algoz da vida dela de outras ervas. Tá? Que nessa ela chama de amor. Olha que legal. Então, é isso. Ou seja, o que ocorre? Ele chega e encontra a casa varrida e adornada. Eu estou limpo de valores. Eu estou limpo, varrido. Adornado, eu estou cheio de enfeite. Isso que eu estou fazendo aqui é enfeite. Isso é adorno. Falar é adorno. Tá? Aí na hora que ele vai encontrar trabalho, eu não estou fazendo nada. Eu sou só enfeite. Eu sou só enfeite. Então ele encontrou a minha casa íntima completamente livre. Ele chega e se instala? Não. Olha o que Jesus colocou. Ele não fica ali, não. Olha, o Emerson está do mesmo jeitinho que eu deixei. Ai, que beleza. 2 anos que eu dei uma trégua para ele, ele está do mesmo jeitinho. O que ele faz?
ele vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. 7 piores. Se antes eu estava reclamando dele, agora ele vai trazer companhia. Não significa 7, não. Gente, outro dia eu estava na casa espírita, aí eu escrevi assim: 7 espíritos. Aí uma criança que estava assim, uma criança que estava na primeira fila, do lado da mãe dela, ela pegou e tomou o maior susto quando eu falei: então, gente, 7, mas eu estava falando de Adão e Eva, eu falei 7 filhos de Adão. Aí ela falou assim: 7 assim? Eu falei: ah, tudo de bom. Eu falei: minha filha, esse 7 aqui é o da Bíblia. Deixa eu te explicar. Você não escreve esse 7 na sua prova. Quantos anos você tem? Ela falou 7. Eu falei: você não escreve esse 7 na sua prova, porque a professora vai cortar. Tá? Isso aqui é só para nós aqui, ó. Tá bom? Só para nós. Ela falou: tá bom. Eu deixei. Porque veja bem, esse 7 aqui é o 7 ligado aos Moabitas, que significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Quando Jesus coloca para nós outros 7 espíritos piores do que ele, ele está falando 7 que na linguagem dos Moabitas significam aqueles que vão aprontar todas. É a qualidade e não a quantidade, que tem que ser 7, pode ser 2, pode ser 15, tá? É isso aqui, ó. A pessoa teve a trégua, aí ela se afastou. Quando ela se afasta do trabalho, da luta, da predisposição, então, aí ele volta trazendo outros piores do que ele. E olha o que Jesus coloca: entrando, habitam ali. Eles passam a fazer daquela casa íntima uma moradia. Eles não enxergam, porque a gente sempre escuta reclamações do lar. E essas pessoas não enxergam também que podia melhorar. Né? Assim, a gente procurando, não é querendo ser guiado, mas acho que o meu exemplo é muito forte para saber que dá certo. Sim. Né? Então, assim, quando a gente esforça um pouquinho, né? Segue um pouquinho do lado material, você tem um retorno muito grande do lado material. Se a gente der conta desse esforço, vou voltar no exemplo. Saiu de mim, foi para o Rodrigo, não encontrou repouso, voltou para mim, e eu estou trabalhando, estou lutando. Então o que acontece? Ele não encontra morada, ele vai ter que ir para outro hospedeiro, ele vai ter que ir para outro lugar, tá claro? Por quê? Porque ele chegou lá para perturbar, não achou espaço, voltou para cá, não achou espaço também, porque me via atuando, aí ele não tem como ficar nem aqui nem lá, ele vai ter que buscar uma outra pessoa, tá claro? Vai ter que buscar outra pessoa, tá? Eu acho que eu sei, Luiz. Sei não, vai pegar outra aí, tá bom? Então o que acontece? E habitam ali, e o último estado desse homem é pior que o primeiro, que antes saiu um, agora ele voltou acompanhado. E aí entra o meu estágio de loucura. Aí entra a minha fase de loucura. Tá? Entra os meus transtornos aí. Por quê? Porque se antes eu estava perturbado, eu ainda não estava enlouquecido, eu estava perturbado. Aí entra, aqui é o verdadeiro processo da loucura obsessiva. E aí seu esforço vai ter que ser muito maior, né? Nossa, redobrado agora. Sim. Tá? Olha, mas nesse momento que ele te deu uma trégua, aí você entrou em oração, entrou em trabalho, entrou fazendo boas ações e rezando também, orando. Inclusive, para esses obsessores, você naturalmente sabia que você tinha algo te incomodando, aí você percebeu que ele é um obsessor, e você começa a rezar para ele, aí quando ele volta, ele não tem controle dele se melhorar. Não tem intenção de se melhorar? Tem. Em vez de procurar outro? Tem intenção de se melhorar. Exemplo, no livro Missionários da Luz, André Luiz coloca isso. Determinados lares, os mentores espirituais daquele lar, determinados lares que fazem o culto no lar, os mentores trazem obsessores daquela família para participar do culto. Não são os obsessores daquela família, mas a espiritualidade os impede de tumultuar aquela família, porque aquela família está lutando.
Aí eles trazem aqueles obsessores para assistir o culto e depois o culto leva aqueles obsessores embora. Com qual objetivo? Para ver que aquela pessoa, ela está utilizando a trégua para poder se ajudar. E esses obsessores vêm para poder aprender também. Suponhamos que depois de 5 anos, eles vêm tumultuando. Eles foram liberados pelos próprios mentores. Eles já podem me encontrar alicerçado e eles já não conseguem mais guarida no meu coração. Tá claro? Tanto que no Missionários da Luz ele coloca assim: determinados lares representa, o culto no lar representa verdadeiro posto de socorro para atendimento a sofredores do plano espiritual. Posto de socorro, você levar o culto no lar a sério, é um posto de socorro. Tá claro? Alguém levantou a mão? Foi. Saber se a crise de conversão ela tem alguma relação com essa questão que está sendo exposta pela loucura, pela obsessão? Tem. Quando não é uma disfunção neurológica, porque muitas vezes tem a disfunção. Quando não é uma disfunção neurológica, pode sim ter uma influenciação espiritual. Tá? Algumas pessoas que têm crise convulsiva já narraram para mim, por exemplo, elas sentem, vou pegar 2 exemplos. Uma falou assim: eu sinto uma fincada aqui atrás, na nuca. Na hora que eu sinto a fincada, eu caio. Gente, isso é imediato, tá? Por quê? O que é essa fincada? Nós vamos ver no livro Grilhões Partidos, no capítulo intitulado Epilepsia, quando o Manuel Filomeno de Miranda vai explicar para nós a aproximação de determinados obsessores que têm vínculo com aquele encarnado de passado. E aí na hora que ele aproxima, ele chega e fala assim: você está aí, né? Falou, você está aí, você cai no chão. Na crise convulsiva. Tá? Mas vamos pegar um exemplo. Então, se ela sente uma fincada, uma outra chegou para mim e falou assim: eu sinto que é como se alguma coisa rodasse. Aquele disco, como se fosse um disco rodando. Na hora que eu sinto que começou a rodar, eu caio. Ou seja, ela sente a presença desse desencarnado, que é algoz, onde eles têm uma ligação de agressividade de passado. E aí, imediatamente ela cai. Ah, mas já que ela sente que vai cair, não dá tempo dela se preparar? Nossa, meu Deus, vou cair. Vai lá no quarto, pega a cama, tira o lençol, puxa a colcha e tal, colocou o travesseiro, vou cair. Isso não é crise convulsiva, isso é o quê? Histeria. O histérico, ele programa a dor, ele programa a queda. A gente acha que o histérico é aquele que fica no show quando vê Luan Santana assim: esse não é histérico, isso é doido, vai. Isso é doido. Agora, o histérico, ele programa o sofrimento, ele programa a queda dele. Tá? Então, diferencia aí do quadro. Esse quadro tem influenciação? Tem. Mas aí os exames vão identificar se tem alguma disfunção neurofisiológica ou não. Gente, olha, só mais uma pergunta. Fala alto. Eu observo muitas vezes no consultório também. Sim. Que pessoas que às vezes mesmo nessa caminhada de estudo, independente da religião, que ainda veem muitas recaídas, por exemplo, às vezes de droga mesmo, de mentalização. E aí nesse caso, o que significa? Tipo, pessoas que estão buscando se proteger e evoluir, mas que ainda tem essas recaídas. Aí depois vem toda aquela questão da ressaca moral. Então, espiritualmente, como que isso é justificado? Então, que faz a caridade, que faz tudo, mas que ainda tem esses momentos de muita recaída. Sim. Mesmo envolvido com o trabalho, ainda tem recaídas. Às vezes, aí você deu o exemplo da toxicomania, né? Mas veja bem, só de estar envolvido com o trabalho, o que os obsessores menos querem é que aquela pessoa se resgate. Porque se aquela pessoa se ajudar, o que vai acontecer, gente? Aqueles obsessores vão ficar sem alguém para eles poderem usufruir do momento da droga-adicção. Então eles vão ter que escolher uma outra pessoa. Eles vão ficar sem teto. Tá? Então eles começam a influenciar muito mais. E quanto mais eles influenciam, mais fortalece no encarnado o desejo de lutar para sair daquilo ali. Por outro lado, quando o encarnado entra naquela situação, fortalece nele também a culpa. E aí o que a Joana de Ângeles coloca a respeito da culpa? Não é para nós nos alimentarmos nas situações de culpa diante dos erros que já cometemos. Porque a culpa que leva ao arrependimento e à mudança de postura, ela é importante. Mas a culpa que leva ao remorso, aonde a pessoa fica remoendo e não consegue desencadear, ela não pode acontecer, porque a pessoa não caminha. Tem 2 que levantaram a mão, 3 com a eu não vou deixar mais. Combinamos assim? Combinamos assim, mais uma ali, 4. Não deixa.
Joana de Ângeles, falando sobre a culpa, ela fala isso lá no livro O Homem Integral, e o Hamed fala isso no livro As Dores da Alma. O Hamed coloca 2 capítulos sobre a culpa no livro As Dores da Alma. E ele fala para a gente diferenciar a culpa que leva ao arrependimento para a mudança de postura. E tem culpas que levam ao remorso, onde a pessoa fica ali remoendo, que leva a encarnações para sair daquilo ali. E a Joana de Ângeles, ainda no Lampadário Espírita, no capítulo 59, ela diz assim, no penúltimo capítulo do livro: a culpa é um dos 3 fatores espirituais que desencadeiam processos de depressão terríveis. Tá? Ou seja, errei, volta à colocação que você fez, errei, usei a droga, o exemplo que você tem lá no consultório, usei, vou sair, e eu vou lutar, e eu tenho condições de sair, ainda que aquilo esteja me angustiando, porque angustia, basta a gente ver os nossos erros, não vou pegar esse não. Uma pessoa que está lutando contra a mentira, que é mitomaníaco, e aí ele começa a lutar contra a mentira, de repente ele está mentindo de novo. Tá? E aí na hora que ele mente, mas que droga, eu já falei que eu não ia fazer isso, ele fica no mal-estar, mas no dia assim, ele tem que sair disso, ele não pode ficar assim, nossa, eu não devia, e ele continuar ali uma semana, um mês. Meninos, não dá mais. Não adianta vocês olhar e ficar assim com o dedinho para ver se eu olho discreto, não. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar.